Boa noite aos irmãos, amigos que acabaram de acessar. Convido a todos agora para um breve momento de relaxamento, respirando profundamente, fazendo aquilo que nós chamamos de respiração completa e buscando trazer a nossa consciência para o presente, percebendo o fenômeno da nossa respiração. O ar lentamente entrando por nossas narinas, preenchendo os nossos pulmões. E assim percebendo, verificando, quem sabe, a própria causa da vida. Que percebamos assim a vida que preenche o nosso pulmão, por meio do ar que nós respiramos. Nesses instantes de percepção, nesses instantes de percepção interior, possamos trazer a nossa consciência para o presente, nos aproximando da nossa natureza espiritual. Que possamos no dia de hoje, mais uma vez, estudarmos esses assuntos e, quem sabe, assimilarmos todo esse conhecimento em sabedoria. Namastê, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. Gostaria de iniciar agradecendo ao nosso irmão Rafael por aceitar o convite para realizar a exposição de hoje. Agora eu passo a palavra para o Rafael. Pode iniciar, meu irmão. Tudo bem, Seja muito bem-vindo à nossa obrigado. loja. Muito obrigado. Então, fico bem contente, né? Eu nunca visitei a loja de Niterói. Já fui no Rio de Janeiro, mas em Niterói não. Então, fico muito contente de estar aqui podendo compartilhar um momento e depois um momento também de discussão. Eu vou tentar compartilhar minha tela, porque eu trouxe alguns slides. Bom, tá dando para ver aí? Sim, Tá. Então, a proposta disso daqui, eu acho que sempre quando a gente começa a conversar, é interessante que a gente comente de onde veio essa proposta de falar sobre esse assunto, né? Então, só para contextualizar, é, na escola de verão, né, no verão, em janeiro de 2019, então no início do ano passado, um ano e meio atrás, nós tivemos uma escola de verão, né, da Sociedade Teosófica no Brasil, em que estavam lançando um livro do Krishnamurti, que é esse livro aqui, né, A Mente Imensurável, pela editora Teosófica. E como era o lançamento, esse acabou sendo o tema da escola de verão, e aí me chamaram para participar de um painel. Então, um momento de uma fala um pouco mais curta. E eu não tinha muito um tema muito definido, eu podia falar sobre o que eu quisesse, mas que tivesse a ver com esse livro, né? E aí, como tinha um livrinho que é muito interessante, né? Rafael, Oi, eu não sei se é aqui a minha internet, mas eu não estou te ouvindo. Os demais ouvem o Rafael? Eu tô Eu ouvindo. ouço. Eu ouço também. Estou escutando perfeitamente. será que é só o teu, Gabriel? Eu ouço também.
pode ajudar a entender a outra. Então, acabou gerando essa fala aqui, então, profunda conexão com o divino, inspirado na experiência de Krishnamurti, mais uma perspectiva budista. E aí eu coloquei aqui o Krishnamurti e o Shankarakshita, que é um professor budista que eu gosto bastante. Então, quem estava na escola de verão, que acho que o Sérgio pelo menos estava lá, né, vai olhar um pouco repetitivo. Na verdade, o que eu fiz foi ampliar essa palestra depois para virar uma palestra completa e não só uma participação de painel. Apresentei em Florianópolis. E aí, quando eu conversei com o Gabriel, ele falou assim, olha, o pessoal lá de Niterói gosta de conversar sobre os assuntos. Então, a gente achou melhor fazer um pouquinho mais enxuto. Então, eu enxuguei de novo para que a gente possa conversar mais sobre isso e não ficar só eu falando. Bom, então, eu trouxe aqui alguns trechos para tentar trazer um contexto. Aqui é sobre o processo, que é como é chamado na biografia do Krishnamurti esse momento em que alguma coisa estava se manifestando por meio do Krishnamurti, estava começando a revelar alguma coisa. E aí é chamado de o processo, porque ninguém sabia bem o que era exatamente aquilo. E aí eu trouxe alguns livros da biografia para que a gente possa visualizar. Para quem não conhece, dá para acompanhar também. Rafael, o slide não está aparecendo. Não está aparecendo? Não. Não. Ah, sim, é texto, né? É um texto. Porque é que ele vai aparecendo aos pouquinhos. Ah, tá, desculpe. Pode seguir. Tudo bem? Bom, Ok. então, eu não sei quanto que o pessoal conhece da história do Krishnamurti, mas ele era um jovem indiano, né, que foi percebido pelo Leadbeater inicialmente como uma pessoa que teria uma alma muito pura e que teria um grande futuro como mestre, um professor espiritual. Então ele foi meio que adotado, né, pela Sociedade Teosófica, por Annie Besant e por Leadbeater, e posteriormente, então, ele foi desenvolvendo esse processo que é o que está descrito aqui, na juventude, né? Então, o primeiro trecho que eu queria ler aqui com vocês. Krishna, que é o Krishnamurti, né? Sentiu-se um pouco cansado e inquieto, e percebemos no centro de sua nuca, aqui atrás, né, uma protuberância dolorosa, que parecia ser um músculo contraído, mais ou menos do tamanho de uma bola de gude. Tinha um comportamento idêntico ao de um doente de malária, com a diferença de que Krishna queixava-se de um calor terrível. Então, descrevendo como foi esse período do processo pro Krishnamurti, né? O Sr. Warrington, sentado do outro lado do quarto, compreendeu, como me contou, que algum processo estava ocorrendo no corpo de Krishna, resultado de influências diretas advindas de outros planos que não o físico. O Sr. Wharton era um teosofista, né? Krishna tornou-se tão sensível que o menor estalido o deixava à flor da pele. E aí, para terminar a descrição desse momento, o lugar parecia estar repleto de uma grande presença e sentia um desejo ardente de cair de joelhos e adorar, pois compreendi que o grande Senhor de todos os nossos corações tinha vindo ele próprio e, conquanto não o víssemos, todos sentíamos o esplendor de sua presença. Ela, Rosalinde, que era uma garota particularmente sensível, que também estava presente, via o divino Bodhisattva. Ouvimos à distância a música divina tocar suavemente. O resplendor e a glória dos muitos seres presentes durou cerca de meia hora. E foi a partir desses anos, durou alguns anos, alguns episódios desse chamado processo, e foi a partir desses anos do processo que Krishnamurti adquiriu certa maturidade, inclusive em termos de filosofia, que acabou até resultando posteriormente no seu abandono da Sociedade Teosófica, né? Em determinado momento, os ensinamentos deles ele não conseguiu mais se manter na Sociedade Teosófica porque havia algumas divergências, né? Embora hoje seja um autor muito reconhecido na sociedade, na época as divergências fizeram com que ele se separasse. E aí o questionamento é, o que é isso que aconteceu com Krishnamurti? Porque Krishnamurti acabou desenvolvendo uma escola de pensamento e uma linha de ensinamentos relativamente independente. Então ele não se localiza dentro da doutrina budista, dos ensinamentos dos Upanishads, a gente não consegue exatamente dizer onde é que ele está, segundo ele mesmo. Ele teve um certo ineditismo, uma originalidade da maneira com que ele expôs seus conhecimentos. Então, minha tentativa é tentar pegar um pouco daquilo que dizem que ele passou, comparar com os ensinamentos dele e fazer uma leitura budista sobre isso. Então, eu trouxe aqui um trechinho da Chave para a Teosofia que eu acho que nos ajuda a pensar essa questão da experiência do Krishnamurti. E aí a pergunta feita pela Blavatsky, né, retoricamente, pode-se alcançar a sabedoria secreta simplesmente pelo estudo?
E aí, dentro da resposta, ali tem alguns trechos que eu separei. Ela diz assim: os antigos filósofos afirmavam, assim como fazem os modernos, que o infinito não pode ser conhecido pelo finito, ou seja, percebido pelo finito. Ou seja, a mente, sendo finita, não consegue agregar essa coisa que está além da mente, né? Continuando. Mas que a essência divina poderia ser comunicada ao eu superior espiritual em um estado de êxtase. O verdadeiro êxtase foi definido por Plotino como a libertação da mente de sua consciência finita, tornando-se una e identificada com o infinito. É de fato idêntica ao estado conhecido na Índia como Samadhi. Então a gente vê aqui Blavatsky colocando que essa sabedoria ela é alcançada em estados de consciência alterados, né, que ela chama de êxtase, compara depois com o samadhi, e que vão dizer justamente que é uma libertação da mente das limitações da consciência finita. E aí o título do livro do Krishnamurti, que inspirou tudo isso, é justamente a mente imensurável, a mente que não pode ser medida, porque a mente já extrapolou a esfera de atuação comum da mente, né? Eu trouxe aqui um trecho que é para a gente tentar comparar com o budismo, que é um dos escritos muito importantes do budismo Mahayana, o budismo do norte, que é muito marcado pela figura do homem ou da mulher santa chamado Bodhisattva, e que tem uma característica chamada bodhicitta. Então, bodhicitta, que é um termo que eu vou usar bastante aqui, é justamente a qualidade essencial do Bodhisattva, da pessoa santa. E aí, um dos escritos mais importantes e famosos sobre esse processo, tanto os Bodhisattvas quanto o Bodhicitta, é o Bodhicharvatara, que é um escrito bastante antigo, e eu trouxe aqui um trechinho do original do Bodhicharvatara. E aí ele fala assim: quando, com intenção irreversível, a mente abraça Bodhicitta, a mente abraça esse estado, querendo libertar a infinita multidão de seres, ou seja, com total altruísmo, né? Naquele instante, a partir daquele momento, um fluxo grandioso e incessante, uma força de mérito salutar, mesmo durante o sono e a falta de atenção, eleva-se assim como a vastidão do céu. Então, ele está justamente dizendo que nesse estado em que a mente abraça esse conceito da bodhicitta, num estado de puro altruísmo, ele é irradiado por uma grande força, que faz parte desse estado do bodhicitta, né? Mas então, o que seria isso, né? O livro inteiro vai se referir sobre essa vida espiritual da pessoa santa, mas alguns pontos importantes aqui é justamente que o bodhicitta envolveria perfeita sabedoria, que não é conhecimento, mas uma sabedoria superior, a perfeita compaixão, por isso ela é impessoal, e ao mesmo tempo é alguma coisa que quase como se canalizasse, porque não é uma coisa só que brota só de dentro, é uma coisa que está conectada com algo do mundo, do cosmos superior também. Então, Rafael, oi. perdão por interromper, é que existe algum áudio aberto, eu acho que é do Serginho, que está produzindo muitos ruídos. Pronto, agora fez um silêncio. Aí, obrigado, Serginho. Desculpa, Rafael, por interromper. Não, tranquilo. Então, essas são as características especiais. E aí, nessa minha breve fala, eu vou justamente propor que o conceito de bodhicitta do budismo do norte, ele tem muitas comparações com coisas que o Krishnamurti diz ter vivido e que ele descreve através dos seus ensinamentos. E aí eu vou trazer aqui algumas comparações de textos do Shankarakshita, que é esse professor budista que é da ordem que eu mais tenho afinidade, que é a ordem Triratna, e alguns trechos do próprio livro do Krishnamurti, para a gente fazer essa comparação. Então ele diz assim: pela compaixão, o Bodhisattva, esse ser santo, né, aspira a emancipar todos os seres. Por meio da sabedoria, ele entende que na realidade os seres não existem. Ou seja, toda manifestação ela é algo temporário, né, e condicionado, e que não representa a realidade última. Então ele está dizendo que a compaixão, a perfeita compaixão e a perfeita sabedoria são o que geram essa característica, o estado de ser do ser santo, né? E aí, se a gente for pensar na literatura do Krishnamurti, ele vai falar assim: a paixão que é a própria essência da energia, a paixão. Mas muito poucos de nós têm essa paixão, que é vívida, aquela paixão que move o universo. Então, o que ele geralmente a gente chama de compaixão, o Krishnamurti está chamando de paixão, mas é nesse sentido também, não é paixão de eu sou apaixonado por alguém nesse sentido coloquial, né? E aí ele também fala desse estado assim: ao investigar tudo isso, haverá o despertar dessa inteligência.
quando esta inteligência está em operação, em ação, existe apenas reta ação. E aí é interessante ver que nos ensinamentos do Krishnamurti ele diferencia muito essa inteligência, que é algo superior e conectado com essa coisa da paixão do universo. Ele diferencia isso do pensamento, né? Que o pensamento, que é aquela vozinha que fica cochichando coisa pra gente o tempo todo e que não para, não é isso que ele chama de inteligência. Inteligência seria justamente essa inteligência superior, que é a característica da mente imensurável, que dá nome ao título, né? Então a gente vê essa comparação aí, um uso de palavras diferentes, mas a mesma noção. Aí o outro conceito. A maioria de nós não tem paixão. Somente com o fim do sofrimento, há paixão. E aí tem energia total e não limitada pelo pensamento. E aí a gente tem, de novo, essa contradição interessante, né? De que a energia total, desse influxo de energia que é descrito lá no Bodhisattva, que os seres santos que se conectam com essa coisa superior recebem esse influxo de energia total, mas também dessa ideia que a pessoa passa a atuar além da esfera do pensamento. E aí não quer dizer que ela é burra, não quer dizer que ela não está fazendo sentido, quer dizer que a maneira de operar não é o pensamento da maneira que a gente geralmente usa o pensamento, que é essa vozinha que a gente vai obedecendo, né? E aí o Shankarakshita vai falar da experiência pessoal dele, que ele associa com um possível bodhicitta, obviamente que ele está num plano hipotético, mas ele vai dizer que naquele momento ele sentiu que não era uma pessoa, mas uma força impessoal, ou seja, ele perdeu completamente a noção de um eu separado, né? Em algum momento eu estava trabalhando literalmente sem nenhum pensamento. E é importante destacar que esse momento que ele fala, ele estava dando palestras incessantemente por causa de uma situação extraordinária que aconteceu na Índia, em que havia multidões de pessoas que precisavam desesperadamente de acolhimento e ensinamentos. E ele começou a dar palestras para milhares de pessoas sem parar. E aí ele fazia isso sem pensamento. Como a pessoa dá uma palestra sem pensamento? É porque não é esse registro de pensamento que a gente está acostumado. Então ele continua, como alguém em samadhi. Além disso, eu mal sentia qualquer cansaço. Certamente não o que você esperaria de um esforço tão tremendo. Então a gente vê aí também um indício dessa energia total que vem quando a pessoa se alinha, né? E aí ele continua, não existe algo como isso, ou essa coisa que é o bodhicitta, que o Krishnamurti não conseguia dar nome, possuindo você ou usando você como se fosse uma marionete. A vontade disso torna-se mesclada com a sua. De certa forma, isso lhe mostra o que você realmente quer fazer. Ou seja, não é que aquilo te controla como alguma força externa, mas isso te abre os olhos para aquilo que você agora, no estado de visão superior, quer se encaminhar. Né? Então é esse o sentimento, e não de que você está obedecendo algo de fora. E aí eu trouxe aqui uma comparação, porque isso é tudo do budismo do norte, né? O conceito de bodhicitta é muito forte no budismo do norte. Eu trouxe aqui um conceito do budismo do sul, que para mim tem uma ponte muito clara aí, que é justamente o rio, né? Então, eu trouxe aqui um trechinho do sutra original do budismo do sul, né? É difícil esses nomes em Pali. Alagadupana Sutta. Então, é uma dos sutras mais antigos, né? Da tradição Pali que sobreviveu no Sri Lanka. E aí diz assim o Buda, né? Supostamente. Aqueles monges que abandonaram 3 amarras, 3 de 10, são 10 amarras, aqueles que abandonaram 3 amarras são todos o que entrou no rio, que é o Sotapanna. O termo é aquele que entrou no fluxo ou aquele que entrou no rio. E não estão mais presos ao mundo inferior, estabelecidos no destino e com a iluminação como seu local de chegada. É importante lembrar que diz a tradição budista, e a Blavatsky vai ecoar essa tradição, que aqueles que se tornam sotapannas, que alguns teosofistas associaram com a primeira iniciação, né, mas que é um termo budista, são aqueles que conseguiram desfazer as 3 primeiras amarras e que diz a tradição que em até 7 vidas eles chegarão ao ponto de Arhat, que é uma pessoa totalmente liberta, né? Então diz que até 7 vidas ou menos
porque a pessoa já botou o pé na senda espiritual com a firmeza necessária, que mesmo que ela não consiga nessa vida chegar no ponto de Arhat, ela já estará encaminhada o suficiente para nas próximas vidas ela já estar nesse impulso. E o que é esse impulso? É justamente o rio. E o que é esse rio? É essa força superior que vai encaminhando. E que na minha leitura, que eu quero trazer aqui, a gente poderia comparar muito com esse conceito interpessoal de bodhicitta, e pode comparar muito com o que Krishnamurti descreve, que era uma presença impessoal que se fazia presente ali quando ele estava, se manifestava por meio dele, mas que não era um outro ser. Era quase que o próprio cosmos. Inclusive, aconteceu, né, numa palestra que o Krishnamurti deu na Europa, um certo momento, um membro, né, de um outro teosofista, um membro da Igreja Católica Liberal, disse para Inbe-san que um mago das trevas, né, tinha quase que possuído o Krishnamurti quando ele estava dando os ensinamentos, que o Krishnamurti ficou ofendidíssimo com essa hipótese, né, justamente porque essa coisa que ele canalizava não era uma pessoa morta, não era um espírito, não, ele era o próprio cosmos, o próprio rio cósmico passando, né? Era a própria bodhicitta. Então, e aí o ponto aqui o Buda diz que se a gente conseguir dissolver essas 3 primeiras amarras, que são aquilo que nos prendem nesse ciclo de samsara, nesse ciclo de repetição, a gente vai, mesmo que a gente continue voltando na Terra, mas em até 7 a gente dá conta, porque a coisa já está encaminhada, entendeu? Já está a primeira marcha já foi engatada, agora é só dar continuidade, já saímos desse papel de inércia, a gente já entrou no rio. E uma vez que a gente tem entrado no rio, a correnteza começa a nos ajudar. Então, agora a gente vai de acordo com a correnteza. A gente para de nadar contra a correnteza, que seria o nosso gasto de energia à toa, né? E aí eu trouxe aqui as 3 primeiras amarras para ver como o Krishnamurti fala na literatura dele de vários aspectos que são muito claramente, a gente pode associar com as 3 amarras que são necessárias para a pessoa entrar no rio. Então, a primeira amarra, a crença equivocada sobre a natureza da individualidade. Ou seja, a nossa ilusão de que nós somos algum ser que tem uma essência permanente e continua, né? E que a gente, na verdade, é fluido, né? A gente é temporário, a gente é uma manifestação. E aí essa crença de que a gente existe como um ser independente e permanente é o problema. E aí o Krishnamurti fala, temos vivido com esta ilusão de que somos entidades separadas, ou seja, fora da concepção de que nós somos todos um só. Sua consciência não é sua, é a consciência de toda a humanidade. Portanto, você é toda a humanidade. Então, primeiro ponto, né, entender quem que nós somos, de fato, e como que, na verdade, nós temos uma unidade das coisas. Segunda amarra, dúvida cética ou hesitação. E eu sempre faço a provocação. Se a gente estuda teosofia e tem um certo modo de vida, é sempre importante a gente pensar: será que eu acredito mesmo em tudo isso que eu estou estudando? E o que será que eu faria da minha vida se eu de fato acreditasse para valer em todas essas questões, né? Porque no fundo a gente tem uma certa dúvida, né? E é comum que tenha. Inclusive o próprio Buda sugere que a nossa pequena dúvida, que a gente nunca, será que é mesmo isso tudo desse jeito? Não apenas atrapalha na vida espiritual, mas atrapalha na meditação, na experiência de meditação. Com dúvida, você não vai tão fundo, diz o Buda. Mas o Krishnamurti fala: a inteligência é a forma suprema, mais elevada, de segurança máxima. Não a inteligência do pensamento hábil, mas a inteligência da compaixão. Essa inteligência superior, né, não tem dúvida, não tem incerteza, não tem medo. Ela está segura. Ela tem Shraddha, que a gente chama, né? A confiança. É algo imenso e universal. Então, de novo, aqui o Krishnamurti falando de algo que é a superação dessa dúvida cética exagerada, né? E a terceira é a dependência sobre questões morais e práticas religiosas externas como suficientes para a iluminação. E aí ele não está dizendo que não é para ter seguir questões morais ou para parar com as questões práticas religiosas, mas sim de achar que essas coisas são o meio e não o fim. Ou achar que essas coisas só bastam, e não basta só essas coisas. Você tem que dar um salto além, né? Que é a percepção direta da realidade. Enfim. E aí o Krishnamurti fala: vocês são estruturados pelo pensamento. Seus deuses são estruturados pelo pensamento, ou seja, pelo pensamento condicionado, né? Todos os rituais, todos os dogmas e filosofias são estruturados pelo pensamento. E o pensamento não é sagrado. Ou seja, inclusive é muito interessante que eu estou estudando os Upanishads agora também,
E aí os Upanishads têm essa proposta de que por meio da leitura, por meio do estudo, por meio do pensamento, o mestre mostra o quanto que o pensamento é limitado, ele não te traz respostas, ele só te traz paradoxos que você é obrigado a ir além da mente, desse registro do pensamento para buscar compreensão. Porque o estudo dos Upanishads é a compreensão de que a mente não alcança, a mente nesse estado do registro do pensamento, que é o que ele está dizendo aqui. Tudo isso, os dogmas, as filosofias, os ensinamentos, é tudo pensamento. Em algum momento a gente tem que perceber que é tudo ferramenta e que a coisa realmente está além do pensamento. Aqui são os outros 7 grilhões, eu falei que eram 10, né? Então, enfim, não vou falar um por um, mas se alguém tiver curiosidade, a gente pode voltar aqui depois nesse slide, quiser ver todos eles, mas são 4 estágios, né, do budismo do sul, e aí conforme a pessoa vai desfazendo as amarras, ela vai caminhando em direção ao Arhat, que seria aquele que já dissolveu as 10, né? Então, é aquele que entrou no rio, depois é aquele que volta mais uma vez, aquele que não volta, e o Arhat. Enfim, aí já é um detalhe. E aí, para começar a me encaminhar aqui para o final, algumas marcações finais, o Shangarakshita fala, assim como Sotapanna, que é esse estado da pessoa que entrou no rio, representa você entrando no rio, mas não há um você que entra, que é uma das contradições. Você entra no rio, mas não tem um você que entra. E você entra no rio para salvar todos os seres, mas não há seres para serem salvos. São os paradoxos da vida espiritual, justamente porque eles extrapolam a esfera do pensamento. Então ele continua. A bodhicitta representa trabalhar para o benefício de todos os seres sencientes, enquanto percebe-se que, na verdade, não existem seres sencientes para serem ajudados. Nos dois casos, há uma transcendência do conceito de si e do conceito dos outros. E aí, o Krishnamurti falando, né? Você não pode chegar a essa inteligência, né, superior como um indivíduo. A compaixão não é sua ou é minha, como o pensamento não é seu ou meu. Então, não é um atributo que eu desenvolvo, né? Não é que nem a minha força do meu braço. Eu faço musculação, o braço vai crescendo. Isso é uma coisa do meu corpo, né? Mas isso não é uma coisa que você desenvolve. Não é a sua compaixão, a minha inteligência, a sua inteligência. Porque é uma coisa suprapessoal. Ela não está dentro da esfera do pessoal. E aí ele continua. Onde há inteligência, não há eu ou você. Essa inteligência que é suprema está em toda parte. É ela que move a terra, os céus e as estrelas, porque ela é a compaixão. Então a gente vê aqui que a maneira que o Krishnamurti descreve compaixão, que move os céus e a terra, não é um atributo pessoal. Ele é uma força cósmica, ao mesmo tempo que é uma coisa que se manifesta em nós. E aí eu trouxe aqui um trechinho do Shangarakshita para tentar entender isso. Ele fala assim, a bodhicitta não é apenas transcendental, mas a bodhicitta não é individual. Podemos até pensar na bodhicitta como uma espécie de espírito da iluminação, uma coisa imanente no cosmos, né? Imanente no mundo, e conduzindo indivíduos a níveis cada vez mais altos de perfeição espiritual. Ou seja, aquele que consegue se conectar e entrar no rio, a correnteza vai levando. Então ele vai conduzindo todos a esse grande mar. Indivíduos não possuem a bodhicitta. Podemos dizer que é a bodhicitta que possui os indivíduos. E é por isso que é tão importante nas várias tradições espirituais a gente desenvolver o lado passivo e o lado ativo simultaneamente. Porque com o lado apenas passivo, a gente se abre para alguma coisa tomar conta de nós, né? É só o passivo. Mas se a gente for só ativo, a gente também não consegue, porque a gente não tem abertura para um abandono de si mesmo necessário para poder se conectar a essas coisas superiores. Então, você tem que ter passivo e ativo juntos, né? Que nem até mesmo nas tradições dos paramitas, né? A gente fala entre kshanti, paciência, é a passividade, é a abertura, e ao mesmo tempo virya, que é o vigor, da força, né? A gente precisa das duas coisas, ativo e passivo junto, para conseguir entrar nesse estado de abertura necessária, de chegar a acessar essa inteligência superior, que é bodhicitta, que é esse grande fluxo cósmico. E aí, para a gente chegar, acho que tem mais, esse é o penúltimo slide, e aí o Krishnamurti fala, e aí é o Krishnamurti falando, não é a biógrafa dele.
quer dizer, segundo a biógrafa, mas segundo ela foi coisa que ele falou, né? Ele fala assim, há alguma coisa. Então tem alguma coisa ali. Não é só o Krishnamurti. Quem está falando dos ensinamentos, quem está trazendo tudo isso, não é ele, não é só ele. Há alguma coisa, alguma outra coisa. Muito vasta para ser descrita em palavras. Há um tremendo reservatório, por assim dizer, que, se pudesse ser tocado pela mente humana, poderia revelar algo que nenhuma mitologia intelectual, invenção, dogma jamais revelou. Ou seja, só essa noção de que há algo, é como se fosse um repositório, é como se fosse uma mente cósmica, que ele está meio que canalizando essa mente cósmica, né? E aí a gente for ver os ensinamentos, esse aqui é um trechinho da doutrina secreta de Blavatsky, ela vai dizer: conforme Mahat, ou a inteligência universal do cosmos, nasce primeiro ou manifesta-se como Vishnu, e então, quando cai na matéria e desenvolve autoconsciência, ela se torna egoísmo, autocentrismo, portanto, manas é de natureza dual. Porque, por um lado, manas individual, a manas de cada pessoa, que é o aspecto que a gente chama de mente, né? Ela é dual. Porque ao mesmo tempo que quando ela cai e se manifesta na matéria, ela fica imersa nesse véu de separatividade em que a gente percebe esse diferente de todo o resto, então, ao mesmo tempo que essa consciência cósmica, quando chega na matéria, ganha esse véu que a camufla e que é o que a gente chama de Maya, né, a ilusão da separatividade, ela ainda tem essa essência e a parte é uma parte espelhada de Mahat, que é a própria consciência cósmica. E aí quando a gente vê o Krishnamurti falando que não é a sua consciência, é a minha consciência, é a consciência que está se manifestando aqui, né, dentro desse estado de temporário de limitação e de separatividade. Então, eu acho que é muito interessante a gente ver como que os ensinamentos da Blavatsky, do budismo do sul, do budismo do norte e do Krishnamurti estão falando de uma coisa que é uma grande inteligência, que é uma coisa que vai empurrando tudo, mas que conforme a gente consegue adquirir as capacidades necessárias para se alinhar com esse fluxo maior, a gente vai sendo empurrado e adquirindo esse grande poder que vem, né, e desse estado de pura sabedoria e pura compaixão, que é justamente a essência da vida espiritual. Então, são diferentes maneiras, 3, 4 maneiras diferentes, né, de descrever esse estado, que são, de certa maneira, objetivos de todos nós aqui, né, que está estudando isso, geralmente tem esse objetivo, de tentar se aproximar, né, supondo que nós não somos sotapanas ainda não fomos nessa primeira iniciação, nosso objetivo plausível dentro dessa vida, o mais plausível é esse, né. Então, aqui tem uma última falazinha, acho que é a última, que é o Shankarakshita. O que é conhecido na tradição Mahayana como o bodhicitta absoluta, então tem essa diferenciação, bodhicitta absoluta e bodhicitta relativa. Então a bodhicitta absoluta é a bodhicitta fora do espaço e do tempo. Ela é idêntica à realidade em si, a realidade suprema, né? É Brahman, né, no Vedanta. É o absoluto, né, para Brahman, né, no Blavatsky. A bodhicitta relativa é, por assim dizer, uma força ativa em funcionamento. Ou seja, ao mesmo tempo que a bodhicitta também é dual. Que a bodhicitta, ela é uma coisa cósmica, mas ela também tem um aspecto manifestado que a gente pode se conectar. Então, oh meu Deus, eu acho que pronto, aquela ali é a última. Então, a última citação aqui, estou em 31 minutos, mas eu fui interrompido, então eu vou falar uns minutinhos a mais. A última citação para fechar. Os Dhyani Shohans, e as Dhyani Shohans é um termo que o Blavatsky usa com diferentes conotações, mas que de maneira geral se refere a esses seres espirituais, né, geralmente falando de seres, enfim, são seres espirituais. Então ela fala, os Dhyani Shohans e as outras forças são duais em sua característica, sendo compostos de A e B, então as duas partes, né? Primeiro, A, uma energia bruta, irracional, inerente à matéria, ou seja, esse véu da manifestação da matéria que faz com que a gente caia nessa ilusão da separatividade e veja tudo de maneira distorcida. E B, que é a outra parte que compõe os Dhyani Shohans, é a alma inteligente ou consciência cósmica que direciona aquela energia. E que é o pensamento dhyani-shohânico, ou seja, dos Dhyani Shohans, refletindo a ideação da mente universal.
Então, como um espelho da mente cósmica manifestado ali em combinação com essa matéria densa. O homem e a mulher deveria sempre esforçar-se para ajudar a evolução divina das ideias, para isso tornando-se um co-trabalhador com a natureza, na tarefa cíclica, de acordo com o melhor de suas capacidades. Ou seja, assim como os Jan Chohans, nós também somos duais, compostos por essa parte espiritual, essa parte da densidade da matéria, e o que a gente tenta fazer é se conectar com essa parte espiritual e aí e nadar na direção do fluxo dessa correnteza que nos será sugerido e quando a gente tiver uma percepção direta de o que é esse fluxo. Através do nosso estado, como ela falou no início, de êxtase e de contato direto com o divino, como as diversas tradições espirituais dizem para a gente ter. Então, era essa exposição um pouquinho esmagada para poder dar tempo de falar na minha meia horinha, e aí a gente pode ir conversando aí, né? Vou deixar abrir aí para a gente poder elaborar um pouquinho o assunto. Espero que tenha dado para trazer uma provocação interessante. Rafael, mais uma vez, gratidão por ter aceitado o convite. Acredito que é sempre muito oportuno nós ouvirmos outras perspectivas, outras percepções sobre um tema. E a sua partilha hoje em nossa loja, acredito que causará bastante diálogo, bastante reflexão, né? Eu, particularmente, sou muito leigo nesse assunto, especialmente com relação à ideia de Bodhicitta e esse estudo do budismo e também sobre Krishnamurti. Mas acredito que, não tenho dúvida de que teremos boas reflexões, bons diálogos e gratidão. Vou abrir agora meus irmãos, o Rafael, ele é jovem, faz parte do grupo jovem, ele está à frente do nosso grupo nacional de jovens. Tive a oportunidade de conhecê-lo na escola de verão, depois conversar mais durante o encontro no Centro Raja, que aconteceu durante o Carnaval. Muito gentil, me recebeu muito bem, apresentou os trabalhos dos jovens e não podia deixar de agradecer aí pessoalmente por toda a acolhida e é isso, né? Obrigado mais uma vez. Acredito que eu posso agradecer em nome de todos os membros da loja. Agora abro a palavra. Quero agradecer também a presença de todos os demais irmãos hoje, da Marisu, da Julinha, do Luciano, Terezinha também está aqui. Vamos lá? A Marisu quer falar? Não, eu tive a impressão que tinha levantado a mão. Então é o Zé Luiz. Olá, Rafael. Antes de mais nada, eu quero parabenizar você pela sua apresentação. A sua fala é boa para a apresentação. Você usou um material didático da melhor qualidade. A sua preocupação em trazer isso de uma forma didática. Muito bom o material que você trouxe, umas gravuras lindíssimas, por sinal. O texto que você trouxe, bem apropriado. Eu fico satisfeito porque eu fiz um estudo na segunda-feira passada e mais ou menos, em linhas gerais, o que você falou hoje. Só o que você falou hoje foi mais fundamentado. Você deu mais base ao que eu falei na segunda-feira passada, trazendo, inclusive, depoimento de Krishnamurti e de budismo tibetano, entendeu? Eu digo mais, o não dualismo indiano, o Advaita Vedanta também tem muito a ver com o que você falou, entendeu? E a sociedade teosófica, a teosofia se movimenta em torno do budismo tibetano e de aspectos também do não dualismo indiano. Então, eu quero agradecer a você pela apresentação e, na tua apresentação, o que ficou para mim bem claro, espero que tenha ficado para todos os irmãos e irmãs aqui, é que o trabalho de dentro não exclui o trabalho de fora, entendeu? E que esses trabalhos acontecem mutuamente, entendeu? E a importância de se entender isso. Então, quero mais uma vez agradecer a sua apresentação, o cuidado que você teve, o esmero que você teve da forma que você apresentou. E é isso. Parabéns a você. Gratidão. Namastê.
uma das coisas que a gente está estudando agora nos Upanishads também é a questão dos paradoxos, né? Como a vida espiritual é repleta de paradoxos. E tem um paradoxo que eu gosto muito disso que você falou, que é um paradoxo que está na Luz no Caminho, né? Então, Luz no Caminho diz assim: mata a ambição, mas trabalha como aqueles que são ambiciosos. Ou seja, como é que a gente trabalha como aqueles que são ambiciosos? Porque você tem que trabalhar no mundo, você tem que atuar no mundo, você tem que fazer coisas. Você está manifestado no mundo para fazer o bem para os outros, né? Mas, ao mesmo tempo, você não pode fazer isso com a ambição interna. Você tem que fazer isso com um total desapego e desprendimento, né? Que é o que a gente chama de niskama karma. É a ação sem nenhum desejo pessoal de recompensa ou satisfação. Então, essas contradições são difíceis, né? Fazer as duas partes dentro de si. Difícil. Enfim. Mas é o caminho. Queria fazer um comentário também, já que o pessoal, eu não sei se o pessoal vai falando, eu também vou me metendo, mas Gabriel, você tinha falado que não conhece o termo bodhicitta muito. Bodhicitta é um termo muito muito complicado, porque a palavra bodhicitta tem um significado que é muito diferente daquele que etimologicamente a palavra sugere, né? Você vai ver a descrição dos budistas do norte, eles sempre falam, né? Que bodhicitta, bodhi é despertar, né? Ou sabedoria. E chitta é o pensamento. Então, você diria, bodhicitta é o pensamento da iluminação, o pensamento do despertar. E aí não tem nada a ver com pensamento. Bodhicitta é especificamente a superação do pensamento, é a superação de chitta, porque chitta é a vozinha, chitta não é a mente superior, né? Então, e é uma coisa que é muito difícil de pontuar o que é bodhicitta, mas uma das coisas que as pessoas concordam é que bodhicitta é essa qualidade específica e essencial dos seres santos, né? Então, o ser santo ele tem essa capacidade, que é a perfeita sabedoria e a perfeita compaixão. Enfim. Gratidão pelo esclarecimento, irmão. Eu acho que a Miriam ou a Senira querem. Rapidinho, primeiro eu queria dizer da satisfação de estar participando aqui. Reforçar, está ouvindo? E ratificar o comentário dos alunos, que nós somos muito agradecidos pela participação do Rafael aqui no nosso trabalho. E um detalhe simples que eu gostaria de comentar é que certas noções, certos pontos, né, reflexões que o Rafael está sugerindo assim, que nós façamos, eu acho que envolve um tipo de atividade, né, que não é exatamente mental. Eu acho que para se entender, inclusive, esses paradoxos, é preciso utilize funções psicológicas que estão acima da minha, né? Tem que haver assim, uma de abstração e é quase que um sentir, que seja assim, até difícil de se comunicar. Eu até admiro, né, a facilidade com que vocês trazem esse assunto assim, para uma comunicação verbal como foi feita, porque eu acho que vai além do verbalizável. Só isso. Entendeu? Não, mas é bem isso. E essa é uma das dificuldades que os vários professores passam, né? De tentar não apenas comunicar a experiência deles, que é uma experiência que não pode ser escrita com palavras, eles tentam explicar com palavras, mas escrever o como você chega lá, né? E isso tudo é muito desafiador. E aí, uma das coisas que eu quis trazer com essa fala é porque, às vezes, quando a gente lê a literatura de Krishnamurti e está acostumado com a literatura da sociedade teosófica como um todo, pode parecer que ele está falando de um outro lugar, que é uma outra coisa, não é teosofia aquilo ali, porque ele usa uma linguagem muito diferente, muito própria, né? Eu acho que, e aí esse trabalho de comparando, a gente percebe que, olha, tudo indica
que o Krishnamurti teve acesso a alguma coisa que é a mesma coisa que a gente está falando na sociedade teosófica. Ele só usou outras palavras. E o Krishnamurti é muito criticado, porque dizem assim, tá, ele alcançou a coisa, mas ele não sabia como fazer as pessoas chegarem lá também. E só que esse é o desafio de todo grande instrutor espiritual. Porque como é que ele vai comunicar? E acho que a tentativa dele foi achar outras palavras. E aí quem tem mais afinidade com ele vai atrás dele. Quem tem mais afinidade com outros autores vai atrás de outros autores. Mas ele tentou fazer isso de maneira original. E isso eu acho que é um grande valor de Krishnamurti. Por isso que ele quase que tem uma nova escola filosófica. Porque ele não tá falando, ele não usa o termo bodhicitta, ele não usa o termo Brahman, ele usa os termos dele, né? Tentando falar direto da experiência dele. E aí o quanto que isso funciona para cada pessoa, para cada seguidor, né? Aí cada pessoa tem que julgar se gosta ou não, né? Do jeito que ele dispõe. Enfim. Mas muito obrigado pelas palavras. O Rafael, tem aquela citação clássica do budismo: não acredite em nada porque a tradição afirma. Não acredite em nada porque o guru, etc. Ou seja, o grande resultado, ele sugere que o mundo perceptível tem que passar por nossa mente e pelo nosso coração, de modo, num dado momento, a nós aceitarmos, né? Entretanto, lá a segunda obstrução, né, dúvida, ceticismo e hesitação, é algo que, inclusive, você frisou em sua fala, que acontece mesmo. As nossas dúvidas, será que é assim mesmo, etc. Eu gostaria que você avançasse um pouquinho mais na reflexão, Rafael. No budismo, tem um termo que é tanto no budismo quanto nas tradições hindus, né? Que é Shraddha, né? Shraddha é muitas vezes traduzido como fé, né? Mas algumas pessoas, né, orientais não gostam dessa tradução para fé, porque no Ocidente a gente associa muitas vezes fé com acreditar em alguma coisa que é impossível. Então, se é possível dentro da lógica, eu acredito. Se é impossível dentro da lógica, eu tenho fé. Ou seja, eu acredito que uma mulher foi feita da costela do Adão, e aí você estuda biologia, vê que isso não é possível, mas você acredita e tem fé. Nesse sentido, de acreditar numa coisa que não pode ser, né? E aí vão dizer que, na verdade, fé, o Shraddha, né? Por isso que eu gosto de falar como confiança. Não é acreditar numa coisa que não pode ser. Mas é esse estado de quando você tem uma percepção mais direta, de você ter segurança. É aquilo que o Krishnamurti falou. Eu não tenho mais dúvida, sério. Eu não tenho mais incerteza, insegurança. Porque eu já tive um vislumbre da percepção direta, da realidade última, em que eu percebi que eu e o cosmos somos um. Né? Na tradição Vedanta se fala Atman e Brahman são a mesma coisa. Ou seja, tudo que é manifestado, que é Atman, inclusive nós mesmos, é parte da manifestação suprema, que é Brahman. Quando a gente percebe isso diretamente, as dúvidas, essas incertezas vão sumindo. Mas a contradição também é essa. Por um lado, quando você chega lá, a dúvida se desfaz. Mas por outro, para você poder chegar lá, você tem que trabalhar a dúvida. Então você tem que trabalhar a dúvida antes para poder, quando perceber, a dúvida é dissolvida de uma vez por todas, mas você precisa trabalhar a dúvida. E o Buda, ele fala que quando você senta para meditar, tem 5 amarras, 5 impedimentos que vão atrapalhar a sua meditação e vão fazer com que você não consiga chegar tão longe. E é interessante falar que meditação não é uma coisa à toa. Nessas tradições orientais, colocam a meditação como a ferramenta primordial para a gente poder ter essa percepção direta com o divino, né? Essa questão de achar que só a filosofia ou a especulação vão chegar a algum lugar, não chega, de acordo com as tradições orientais. E esses 5 impedimentos do Buda são desejo e aversão, ou seja, eu chego para meditar e eu estou sentado meditando, mas eu gostaria de estar em outro lugar. Eu sinto falta de alguma coisa, eu estou operando no desejo. Ou ainda, eu sinto para meditar e eu estou ainda reverberando uma raiva, uma aversão, uma coisa que me desagrada no mundo. Isso é a aversão.
Então, você tem que ter um total desapego dos desejos e aversões na hora que você vai meditar. Então, as duas primeiras. Aí, a terceira e a quarta, impedimentos para meditação, é justamente o excesso de energia, que é a agitação, que é perda de energia, a agitação. Por isso que a gente acalma na hora de meditar e relaxa. E o quarto é qual que é a palavra? É a preguiça, não é a preguiça, é a falta de energia. É o contrário do excesso. Então, se você for meditar e tiver com sonolência, que não tiver com energia, você vai dormir. Por isso que a gente não medita, né? A gente medita sentado, que é justamente para evitar esse estado de sonolência que vai impedir a meditação. Porque a meditação é um estado em que você está com o corpo relaxado, mas a mente está afiada. A mente está desperta e lúcida, enquanto o corpo está relaxado. E isso pra gente é difícil, porque se a gente fala, né, relaxe, a gente relaxa tudo, corpo e mente dorme. E a meditação Entendi. é o estado de relaxar o corpo. Agora lembra o Clash, né? Parece que nós estamos fazendo uma leitura indireta da Raja Yoga, dos Clashes, né? Falando sobre os Clashes de Raja, adversa, né? A falsa identificação do eu, a vidya e assim por diante. Engraçado. Eu estou assim percebendo um reflexo na tradição da Raja Yoga a partir de suas palavras. É isso mesmo? Mas é todo igual. Só para terminar o que eu estava falando, e o quinto é justamente a fé, a falta de confiança. Você vai meditar e você acha, será que esse negócio vai me levar para algum lugar? Então, por mais que um pouquinho de dúvida cega seja interessante para a gente não cair em qualquer conversa lorelta, né, de que atinge a iluminação em um final de semana. A gente tem que ter uma dúvida cética saudável, né? Para saber, para ter discernimento. Mas na hora que a gente está em meditar, a gente pega a nossa dúvida e coloca do lado e diz, não, agora é para valer. Nesse momento da meditação tem que ser para valer. Porque se for meditar com dúvida, não vai. E essa questão que você falou dos clashes, se a gente for pensar, os clashes são esses venenos fundamentais da mente. É totalmente... Então, quais são os clashes, né? A vidya, que é a ignorância primordial, é o mais profundo de todos, né? Da separação. Aí tem asmita, que é a ilusão do eu, que é justamente aquela primeira amarra que eu falei, a ilusão de um eu separado. Raga. Raga e dvesha, que é a aversão e desejo. E abhinivesha, que é o medo causado por isso tudo. Então, quer dizer, todos eles são o mesmo... Isso é interessante. O Raja Yoga, mesmo vindo de uma tradição mais alinhada com o Samkhya, que é outra linha da filosófica hindu, também está falando da mesma experiência. Ela só ajeita de um jeito um pouquinho diferente. Né? Ah, tá. Legal. Muito bom. Gostei. A questão você usou uma expressão que eu achei muito interessante. Primeiro, a entrada no rio, né? De você adentrar no rio e, tô a favor da corrente. E você usou a expressão que esse rio é uma grande inteligência que vai empurrando tudo. Ou seja, parece algo inexorável, né? Olha, não adianta lutar contra não, nem nadar contra. Grande inteligência que vai empurrando tudo. Nossa, não tem escapatória. Eu acho muito interessante a figura do rio por causa da correnteza, né? Tem outra figura também que o Shankarakshita usa, que é como se fosse uma força gravitacional. E fala assim, que é como se fosse um foguete que está tentando sair do planeta Terra e ir para o Sol. Até determinado momento, enquanto a gente está na atmosfera da Terra, se acabar o combustível, você cai, porque a força gravitacional da Terra ainda é mais forte. Tem um momento que você ultrapassa e que a força gravitacional que puxa do Sol é mais forte do que a Terra. Mesmo que acabe o combustível, não tem problema, porque agora você só vai ser puxado. Então, a sua força gravitacional, você está mais próximo do Dharma, ou mais próximo do Nirvana, então aquilo já está te puxando mais do que as forças da Terra, que é a força de Samsara, as forças da existência condicionada. Mas tem um outro aspecto, que é o aspecto lógico também. Porque imagina, a gente sabe que a Blavatsky diz, na voz do silêncio, os vilões que você mata nessa vida, os inimigos que você vence nessa vida, não voltarão próximo.
Se você conseguir trabalhar com seus venenos nessa vida e resolver eles para valer, não assim superficial, mas para valer, eles não retornam na próxima vida. Então imagina, na próxima vida, vocês nascendo, bebezinho, e esse bebezinho já está liberto de uma visão equivocada da individualidade, já não tem mais dúvida e já não está mais apegado aos rituais e aos dogmas como se fosse o fim. Esse bebezinho já está encaminhado, né? Por isso que dentro de uma lógica, se você supera as 3 amarras, você vai atingir a iluminação em 7 vidas, porque você já vai nascer um bebezinho com o pezinho já no divino, né? Você já está com as grandes amarras que te prendem a gente, ficar preso nesses ciclos de repetição, já estão resolvidos. Então, por isso que tem muita lógica para mim essas serem as 3 primeiras amarras. Porque se você resolver elas, as próximas vidas elas já vão estar resolvidas. E aí já vai ser mais fácil. Então, você já vem na próxima vida encaminhado. Agora, é claro que no budismo do sul, eles diferenciam o que é o amenizar as amarras, que você só ameniza, e você tem a destruição das amarras. No Raja Yoga, né, que o Sérgio mencionou, dos Yoga Sutras de Patanjali, ele fala que você diminui os venenos e os perigos para o estado de semente, que você só ameniza, mas vai crescer de novo um dia. E tem um processo muito mais profundo, que ele é queimar as sementes, que os Yoga Sutras falam, que é muito mais difícil. Então, na verdade, o que a gente está tentando fazer nessa vida, para ser assim realista, é amenizar essas amarras. Porque queimar as amarras para que elas permanentemente não se reproduzam mais é muito mais difícil. Mas na tradição budista, se você ameniza elas, já está no lucro, já está maravilha, já está bem encaminhado. Porque nas duas tradições, para você resolver permanentemente, é muito complicado. E aí, quem já trabalhou com a si mesmo percebe isso. Você pode até achar que uma coisa está bem resolvida. Aí você está no mundo ideal, né? Aí acontece alguma coisa que te tira um pouquinho do sério, aí você percebe, poxa vida, não tô assim tão resolvido quanto eu achei que estava, né? Numa tradição budista que eu participava, eles fazem muito Metta Bhavana, que é uma meditação de desenvolvimento de amorosidade. E uma das etapas do Metta Bhavana é você escolher uma pessoa difícil, é a pessoa que você tem raiva, é a pessoa que você não gosta. E você lança amorosidade para essa pessoa. É uma parte desafiadora da meditação. E aí tem uma coisa que às vezes acontecia nesse centro budista, que as pessoas começavam a falar, quem estava mais envolvido, né, que estava ali mais envolvido, falava, poxa, ultimamente eu não tenho mais ninguém. Não tenho mais ninguém para meditar num momento difícil. Não tem ninguém que eu tenha raiva. Eu tô tranquilo. Não tem quem eu coloque nessa posição para praticar o amor por alguém que eu não gosto. Porque eu não tenho mais esse sentimento negativo por ninguém. E eu tive um desses estágios lá. Aí, o que acontece? Um pouco depois, me tem uma história. Eu estava fazendo doutorado. É um outro colega do doutorado, um aluno do doutorado também, que me deixa furioso. E aí, aquele momento de você perceber, olha, eu achei que estava resolvido. Até que alguém pisa no meu calo e aí eu percebo. E é por isso que aquilo que o José Luiz falou no início, né? Que a gente tem que agir no mundo. É muito fácil você ficar na paz e no amor e na generosidade quando tudo está ideal. A gente tem que praticar essas questões agindo no mundo, lidando com as pessoas, lidando com as dificuldades, né? Então, é muito difícil você dissolver esses venenos de maneira permanente. A gente só ameniza eles, geralmente, né? E as tradições dizem que é possível, mas que é muito desafiador. Enfim. Eu não sei, tô falando, não sei se eu tô falando. Rafael, o nosso bate-papo, nossa conversa tá muito boa, tá maravilhosa, mas nós atingimos o nosso horário. Atingimos o nosso horário. E quero mais uma vez agradecer, parabenizar pela sua bela exposição, agradecer pela participação de todos os irmãos aqui presentes, agradecer também a presença, mesmo daqueles que não tenham falado, mas que estão aqui assistindo. É sempre uma grande alegria podermos estar juntos, falando desses assuntos que nos agradam e que de alguma forma nos animam no trabalho e esse trabalho espiritual interno. Então, gostaria de convidá-los para uma meditação
respirando profundamente, de forma que todo o nosso pulmão seja preenchido. Respiração completa. E tentando perceber esse ar que nos preenche. E nesse estado, meus irmãos, que a gente consiga juntos, assimilarmos as seguintes palavras. Ó vida oculta, que vibras em cada átomo. Ó luz oculta, que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto, que tudo abranges na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os demais. Namastê, meus irmãos. Namastê. Gratidão e paz.